Olá, queridos amigos da Jornada Espiritual. Você está pronto para uma aventura única de aprendizado e descobertas? Então venha conosco explorar o caminho da luz, conteúdo bíblico para todos. Prepare-se para se encantar com histórias que transcendem o tempo, ensinamentos que tocam o coração e uma dose extra de inspiração para iluminar seus dias. Não perca tempo, inscreva-se agora mesmo em @LuzBíblicaTV e faça parte dessa comunidade que valoriza a fé e o conhecimento bíblico. Junte-se a nós nesta jornada de luz e descobertas. Estamos ansiosos para compartilhar momentos especiais com você. A noite se estende como um manto escuro, enquanto a névoa envolve o barco medieval que corta as águas. O som das ondas e o rangido da madeira criam uma sinfonia inquietante, e a luz da lua brilha intensamente, quase como um farol em meio à escuridão. O marinheiro, firme em seu posto, sente o coração acelerar. O que estará à espreita nas profundezas daquele mar desconhecido? A cada onda que se quebra, uma memória distante surge, lembranças de batalhas travadas e promessas de fé. O que acontece quando a tempestade se aproxima e a coragem é testada? O que fazer quando a solidão se torna uma companhia constante e o medo sussurra em seu ouvido? O barco, balançando sob a força do vento, se torna um símbolo de resistência. E se, naquele momento de incerteza, ele se lembrasse de uma antiga história? Uma história de esperança que ecoa através dos séculos, onde a luz sempre encontra o caminho, mesmo na escuridão mais profunda. O que ele escolherá fazer? O que essa jornada revelará sobre sua fé e seu destino? As ondas podem ser traiçoeiras, mas a verdadeira batalha está dentro dele. A preparação da navegação era um dia ensolarado no porto, e eu me encontrava cercado por um grupo de marinheiros, cada um com seu próprio papel a desempenhar na jornada que estávamos prestes a iniciar. O cheiro do mar misturava-se ao aroma do peixe fresco que os vendedores ofereciam nas barracas. As cordas da embarcação balançavam suavemente, como se estivessem ansiosas por se soltar e navegar em mares desconhecidos. O capitão, um homem de cabelos grisalhos e olhar firme, se destacou entre nós. Sua presença inspirava respeito, e todos sabíamos que sua sabedoria seria fundamental nos dias que viriam. Ele nos convocou para uma oração, um momento que parecia pequeno, mas que, para mim, se tornava monumental. Aquelas palavras ecoavam entre nós enquanto pedíamos a proteção divina para nossa jornada. O silêncio que se seguiu era quase palpável, um momento de reflexão antes de nos lançarmos ao desconhecido. Olhando ao redor, vi os rostos de meus companheiros, alguns com sorrisos de excitação, outros com a preocupação desenhada na testa. Era o início de uma aventura, mas também a incerteza de deixar tudo o que conhecíamos para trás. Enquanto preparávamos a embarcação, cada um de nós se dedicava a uma tarefa específica. Eu, por exemplo, ajustava as velas, tentando garantir que estivessem em perfeitas condições para o que estava por vir. A adrenalina corria em minhas veias, e a ideia de que novas terras nos aguardavam me deixava ansioso. O capitão, sempre atento, supervisionava tudo com um olhar atento, pronto para corrigir qualquer erro, mas também para encorajar os mais inexperientes. O sol começou a se pôr, e a luz dourada do entardecer refletia nas águas tranquilas do porto. A beleza do momento era quase hipnotizante, mas havia uma tensão no ar. Sabíamos que a partida se aproximava e que, em breve, estaríamos em alto mar. Aquele momento de preparação era um rito de passagem, um último suspiro de segurança antes de nos lançarmos em um mundo cheio de desafios e mistérios. Quando finalmente levantamos âncora, senti uma mistura de alívio e ansiedade. Deixávamos o porto, mas levávamos conosco as esperanças e os medos de cada um. A oração do capitão ainda ressoava em minha mente, e a promessa de proteção divina parecia nos acompanhar, mesmo quando a névoa começou a envolver a embarcação, dando um ar de mistério à nossa jornada. A partida ao anoitecer à medida que o sol se escondia no horizonte, a atmosfera se tornava densa e carregada. A névoa começou a se espalhar pelo mar, envolvendo a embarcação em um manto de mistério. A luz do dia se dissipava,
e a escuridão se aproximava, trazendo consigo um misto de emoções. O coração pulsava forte, e a excitação misturava-se a um leve medo do que poderíamos encontrar. Os marinheiros, agora em seus postos, olhavam para o mar com uma expectativa silenciosa. As ondas se tornavam mais intensas, como se o próprio oceano estivesse reagindo à nossa partida. Eu sentia a pressão do momento, a responsabilidade que pesava sobre nossos ombros. Sabíamos que não estávamos apenas navegando em busca de terras desconhecidas, mas também em busca de algo mais profundo dentro de nós. O capitão, em meio à névoa, mantinha sua postura firme e decidida. Ele olhava para o céu, como se estivesse buscando uma orientação nas estrelas que começavam a aparecer lentamente. Havia uma conexão entre ele e o mar, como se ele pudesse sentir os ventos e as correntes que nos guiariam. A cada movimento da embarcação, eu me sentia mais próximo daquela jornada. Era como se a névoa nos estivesse envolvendo em um abraço apertado, tanto protetor quanto ameaçador. Quando a última luz do dia se apagou, uma sensação de solidão tomou conta de mim. O porto, as pessoas, tudo que deixamos para trás parecia tão distante agora. Mas, ao mesmo tempo, havia uma liberdade inigualável em estar no mar aberto, longe das amarras da terra firme. As vozes dos meus companheiros tornaram-se um eco distante, e eu me perdi em meus pensamentos, imaginando as terras que nos aguardavam. A noite avançava, e os sons do mar preenchiam o ar. A névoa continuava a dançar ao nosso redor, envolvendo a embarcação em um mistério profundo. Fui tomado por uma mistura de ansiedade e esperança, e em meu coração, uma certeza começava a se formar: estávamos prestes a descobrir algo grandioso, um novo capítulo de nossas vidas estava prestes a começar. O sinal do céu. A escuridão da noite foi quebrada por uma luz brilhante que surgiu no céu e a lua. Seu brilho intenso iluminou nosso caminho, e, por um momento, a névoa pareceu se dissipar, criando uma visão clara à nossa frente. Era como se a própria natureza estivesse nos enviando um sinal de esperança e proteção. Os rostos dos marinheiros se iluminaram, e um sentimento de alívio e alegria tomou conta de todos nós. O capitão, com um sorriso satisfeito, apontou para a lua e nos lembrou das promessas de Deus. A luz da lua não era apenas um fenômeno natural, para nós, naquela noite, ela era um símbolo de que estávamos sendo guiados e protegidos em nossa jornada. A atmosfera mudou, e a tensão que havia antes se transformou em um espírito de camaradagem. As risadas e as conversas começaram a fluir, e a união entre nós se fortaleceu sob a luz prateada. Enquanto navegávamos, a lua parecia nos acompanhar, refletindo na água e criando um espetáculo hipnotizante. Era como se estivéssemos sendo abraçados por essa luz celestial, e cada onda que batia contra o casco da embarcação trazia consigo um sentimento de renovação. As histórias de nossos antepassados, que haviam enfrentado mares tempestuosos, voltaram à minha mente. Eles também tinham olhado para o céu em busca de sinais, assim como nós, encontraram esperança nas estrelas. A cada momento que passava, a confiança crescia dentro de mim. A lua não era apenas um farol, era um lembrete de que estávamos em uma missão divina. Olhando para os rostos dos meus companheiros, percebi que todos compartilhavam esse sentimento. Éramos mais do que marinheiros, éramos exploradores em busca de um propósito maior. A jornada que estávamos trilhando não era apenas sobre descobrir novas terras, mas sobre descobrir a nós mesmos. À medida que a noite avançava, a lua continuava a brilhar, e sua luz se tornava cada vez mais intensa. Era um sinal claro de que estávamos no caminho certo. O mar, embora ainda envolto em mistério, parecia menos ameaçador agora. Com a proteção da luz lunar, estávamos prontos para enfrentar o que quer que o destino nos reservasse. Os mistérios do mar. À medida que navegávamos, a névoa começou a se intensificar novamente, trazendo de volta a sensação de mistério que havia se dissipado com a luz da lua. Sons estranhos ecoavam ao nosso redor, como se o próprio mar estivesse sussurrando segredos antigos.
A atmosfera se tornava densa com cada onda que passava, e um frio na espinha me lembrava das histórias que ouvirá sobre os espíritos e criaturas que habitavam as profundezas. Os marinheiros começaram a compartilhar suas próprias histórias. Cada um tinha algo a dizer sobre as lendas que cercavam o mar. Falar sobre essas histórias era uma maneira de lidar com a incerteza do que estávamos prestes a enfrentar. Eu mesmo me lembrava de uma história que meu avô contava, sobre um navio que se perderá na névoa e nunca mais for encontrado. Aquela lembrança me fez sentir um arrepio, mas também uma determinação renovada. O capitão, percebendo a inquietação entre nós, garantiu que estávamos preparados para o que quer que o mar nos trouxesse. Ele falou sobre a força da união e da fé, e como nos apoiar uns nos outros seria crucial em momentos de incerteza. Suas palavras ecoaram em meu coração, e percebi que, mesmo diante dos mistérios do mar, não estávamos sozinhos. Enquanto a névoa se tornava mais espessa, tudo ao nosso redor parecia se misturar em uma pintura surreal. As sombras dançavam na água, e os sons estranhos aumentavam em intensidade, fazendo com que cada um de nós prestasse atenção ao que estava ao nosso redor. Havia uma beleza assustadora naquela escuridão, uma lembrança de que o mar é tanto amigo quanto inimigo. Essa dualidade me intrigava, e, ao mesmo tempo, me deixava apreensivo. Conforme a noite avançava, a sensação de mistério se intensificava. O mar estava cheio de promessas e perigos, e eu mal podia esperar para descobrir o que estava por vir. Juntos, enfrentamos nossos medos e inseguranças, prontos para desbravar o desconhecido, sabendo que, independentemente do que encontrássemos, estaríamos unidos em nossa busca por novas terras e novas histórias para contar. #hashtag a tempestade inesperada. Eu nunca esquecerei aquele momento. Estávamos navegando tranquilos, complacentes com a brisa suave e a serenidade do mar, quando, de repente, o céu se escureceu como se alguém tivesse puxado uma cortina. Ventos fortes começaram a soprar, e as ondas, antes calmas, se tornaram monstros vorazes, elevando-se em alturas aterradoras. A embarcação balançava como um brinquedo em meio a uma tempestade, e os marinheiros, que antes conversavam animadamente, agora se uniam em um coro de vozes ansiosas. Foi um golpe de sorte que estávamos todos juntos. Cada um de nós, com a adrenalina a mil, começou a puxar cordas e a ajustar velas, tentando manter o barco estável. O som do trovão ecoava como um rugido de um gigante enfurecido, e eu me perguntava se teríamos coragem suficiente para enfrentar aquele desafio. Ao nosso redor, a névoa espessa se tornava uma barreira, e tudo o que podíamos fazer era orar fervorosamente, pedindo a proteção divina. O medo se espalhava entre nós, mas havia algo reconfortante em saber que estávamos juntos. Olhando nos olhos de meus companheiros, percebi que o desespero se transformava em determinação. Cada um de nós acreditava que a força da fé poderia nos guiar através daquela tormenta. As vozes que antes se calaram agora se erguiam em preces, uma melodia de esperança em meio ao caos. A tempestade parecia interminável, mas não perdemos a esperança. O barulho ensurdecedor das ondas e do vento se misturava ao nosso clamor, criando uma sinfonia de desespero e fé. Com cada onda que subia, havia uma promessa silenciosa de que, se permanecêssemos unidos, conseguiríamos superar aquele teste. E assim, entre as rajadas de vento e os relâmpagos, nós nos mantivemos firmes, orando e lutando. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, começamos a sentir a tempestade amainar. O vento, que antes rugia como um leão, agora parecia um sussurro. As ondas começaram a se acalmar, e o mar, embora ainda agitado, nos permitiu respirar aliviados. A união e a fé haviam prevalecido, mas o que nos aguardava a seguir ainda era um mistério. #hashtag a visão do anjo. E então, em meio à confusão, algo extraordinário aconteceu. Enquanto olhava para o horizonte, uma luz intensa começou a brilhar no meio da escuridão. Era como se um raio de sol tivesse rompido a tempestade. E, de repente, diante de nossos olhos atônitos, apareceu um anjo.
Sua presença era majestosa, e a luz que o envolvia parecia aquecer nossos corações aflitos. O anjo não apenas iluminou o ambiente, mas também trouxe uma mensagem de conforto. Ele nos disse que Deus estava conosco, mesmo nos momentos mais sombrios. Eu nunca tinha sentido uma paz tão profunda em meio ao caos. Sua voz era suave, mas firme, como um pai que acalma um filho assustado. Ele nos encorajou a continuar a luta, assegurando que a tempestade logo acabaria e que o porto seguro nos aguardava. Enquanto seguíamos suas instruções, meu espírito se elevou. A presença do anjo nos dava coragem e renovava nossa fé. Olhando ao redor, vi que meus companheiros estavam tão tocados quanto eu. A esperança que antes parecia distante agora estava ao nosso alcance, como um farol em meio à escuridão. Aquela visão foi um testemunho de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, não estávamos sozinhos. Com o coração leve e os ânimos revigorados, começamos a trabalhar juntos novamente, seguindo as orientações do anjo. Ele nos guiou através da tempestade, mostrando o caminho para a segurança. Com cada movimento, sentíamos como se a proteção divina nos envolvesse, e a tempestade que antes parecia intransponível se tornava apenas uma lembrança distante. Finalmente, após a orientação do anjo, avistamos um porto à distância. A alegria tomou conta de nós, e a gratidão por aquela intervenção divina era palpável. Sabíamos que, se não fosse por sua luz e sua mensagem de esperança, poderíamos ter sucumbido diante da fúria do mar. Em nossos corações, a certeza de que estávamos sob a proteção de algo maior se instalou, e estávamos prontos para enfrentar o que viesse a seguir. #o encontro com o desconhecido. Após o tumulto da tempestade, avistamos uma ilha que parecia surgir do nada. A curiosidade pulsava em mim e em meus companheiros, como se aquela terra desconhecida nos chamasse. Mesmo que o medo ainda estivesse presente, a aventura parecia valer a pena. Decidimos explorar, movidos pela esperança de que poderia ser um lugar prometido por Deus, um refúgio após o caos. Assim que aportamos, a beleza da ilha nos deixou sem palavras. A vegetação era exuberante, e o som das ondas quebrando suavemente nas rochas era uma melodia tranquilizadora. Enquanto caminhávamos pela praia, a sensação de que estávamos prestes a descobrir algo especial aumentava. A ilha parecia cheia de vida, e um novo capítulo de nossa jornada estava prestes a se desdobrar. Enquanto explorávamos, encontramos vestígios de uma civilização, e logo fomos abordados por nativos que nos receberam com sorrisos calorosos. A hospitalidade deles era palpável, e logo nos sentimos em casa. Eles compartilhavam histórias sobre sua conexão com a lua brilhante que havíamos visto antes, descrevendo-a como um símbolo de proteção e esperança em suas tradições. Essa ligação ressoava profundamente em nossos corações. As histórias dos nativos nos faziam sentir que, de alguma forma, estávamos todos interligados. Eles falavam sobre como a lua sempre guiou seus ancestrais, assim como nós havíamos sido guiados por aquela luz em nosso momento de necessidade. Era como se tivéssemos encontrado não apenas uma nova terra, mas também uma nova família. O intercâmbio de experiências e culturas nos enriqueceu de maneiras que nunca imaginamos. A sensação de pertencimento crescia a cada dia que passávamos na ilha. As lições que aprendemos com os nativos nos ensinaram sobre a importância da comunidade e da fé. Estávamos prontos para retornar ao mar, mas não sem antes agradecer a Deus pela proteção e pelas amizades que formamos. A ilha não era apenas um destino, tornará-se parte de nossas histórias e de nossas vidas. Os nativos da ilha. Assim que nossos pés tocaram a areia da ilha desconhecida, fui tomado por uma sensação de alívio e curiosidade. O calor do sol e o cheiro salgado do mar se misturavam à brisa suave que soprava entre as palmeiras. À medida que avançávamos, fomos recebidos por um grupo de nativos que nos olhavam com sorrisos acolhedores. A princípio, hesitei, uma mistura de apreensão e esperança me invadia, mas logo percebi que eles não tinham intenções hostis. Ouvimos risadas e conversas em uma língua que,
embora estranha, soava musical aos nossos ouvidos. Os nativos nos conduziram até uma pequena aldeia, onde foram oferecidos frutos exóticos e bebidas refrescantes. A generosidade deles me surpreendeu, não esperava essa recepção calorosa. Enquanto compartilhávamos a refeição, um dos anciãos começou a contar a história da lua brilhante que havíamos visto na noite da nossa chegada. Ele explicou que, para eles, essa lua não era apenas um corpo celeste, mas um símbolo de proteção e esperança, algo que guiava os perdidos e trazia boas novas. Senti uma conexão instantânea com aquelas pessoas, suas crenças refletiam as nossas, e isso me fez perceber que, embora diferentes, éramos todos parte de algo maior. Entre risadas e histórias, os nativos nos mostraram seus costumes e tradições. Fiquei fascinado ao observar como eles respeitavam a natureza e como suas vidas estavam interligadas com o ambiente ao seu redor. Com cada ensinamento, eu sentia que estávamos não apenas aprendendo sobre eles, mas também sobre nós mesmos. Ouvindo suas canções e vendo suas danças, percebi que a amizade transcende barreiras e que a verdadeira riqueza não estava em ouro ou joias, mas na troca de experiências e na construção de laços. Nosso tempo na ilha passou rápido, e a cada dia que se passava, nossa admiração por aquele povo só crescia. Aprendi a caçar e pescar com eles, e até participei de algumas celebrações. Ouvindo suas histórias ao redor da fogueira, percebi que eles eram guardiões de um conhecimento que poderia enriquecer nossas vidas e nossas jornadas. Sinto que a lua, que antes era apenas um sinal de proteção, agora se tornará um símbolo de união entre nossos povos. Quando chegou a hora de partir, senti um aperto no coração. A amizade que havíamos construído era genuína, e a despedida foi marcada por abraços e promessas de que um dia voltaríamos. A gratidão que senti por aqueles nativos era imensa, eles nos mostraram que, mesmo em terras desconhecidas, podíamos encontrar abrigo e acolhimento. Deixamos a ilha com novos amigos, mas também com uma nova perspectiva sobre o que significa estar em comunhão com outros. #o retorno ao mar já de volta ao nosso barco, a emoção de partir misturava-se com a saudade do que deixávamos para trás. Agradecemos a Deus por cada momento que vivemos naquela ilha, pela proteção que nos guiou até ali e pela sabedoria que adquirimos. O mar nos chamava novamente, e, embora o horizonte fosse desconhecido, havia uma sensação de que estávamos mais preparados do que antes. Cada um de nós estava cheio de histórias e aprendizados que não poderiam ser esquecidos. Enquanto navegávamos, o som das ondas batendo contra o casco do barco se tornou uma sinfonia familiar. O vento soprava forte, e a brisa salgada trazia com ela o aroma do oceano. Olhei para os rostos de meus companheiros, e vi a determinação em seus olhos. A aventura não havia acabado, era apenas um novo capítulo que se iniciava. A lua, agora alta no céu, parecia brilhar ainda mais intensamente, como se estivesse nos abençoando em nossa jornada de volta para casa. O mar, que antes era um território de incertezas, agora parecia uma extensão de nossas próprias vidas. Cada onda e cada correnteza nos lembravam das lições aprendidas. O espírito de união que cultivamos na ilha nos dava força para enfrentar qualquer desafio que ainda pudesse surgir. A convivência com os nativos havia nos ensinado que, independentemente das dificuldades, a solidariedade sempre prevalece. À medida que navegávamos, discutíamos sobre como poderíamos compartilhar nossas experiências com nossa comunidade. A ideia de contar sobre a hospitalidade dos nativos e suas tradições nos enchia de entusiasmo. Sabíamos que nossas histórias poderiam inspirar outros a buscar não apenas riquezas materiais, mas também conexões humanas profundas e significativas. O retorno ao mar não era apenas uma volta ao que conhecíamos, mas uma oportunidade de transformar nossas vidas e as vidas daqueles ao nosso redor. Quando finalmente avistamos a costa de nossa terra natal, uma onda de alegria e gratidão tomou conta de mim. O que começou como uma busca por novas terras havia se transformado em uma jornada de autodescoberta. Tínhamos aprendido que a verdadeira riqueza não estava no que trazíamos de volta, mas no que levávamos em nossos corações.
E assim, navegamos com a certeza de que cada viagem molda quem somos e nos prepara para o que ainda está por vir. ###A chegada ao lar. O momento de atracar no porto foi como um sonho realizado. As vozes familiares e os rostos conhecidos se destacavam na multidão que nos aguardava. O coração batia acelerado enquanto descia do barco, e percebi que, embora tivéssemos estado longe, uma parte de nós sempre esteve ligada à nossa terra. Nossos amigos e familiares estavam ansiosos para ouvir sobre nossas aventuras, e não pude evitar um sorriso ao imaginar as histórias que compartilharemos. Assim que começamos a contar sobre nossa jornada, notei os olhos de todos brilhando de curiosidade e admiração. As experiências vividas na ilha, a amizade com os nativos e a sabedoria que adquirimos foram recebidas com entusiasmo. Fui tomado por uma sensação de dever, como se fosse minha missão inspirar aqueles ao meu redor a acreditar em algo maior, a confiar na proteção divina que nos guiou durante toda a jornada. As promessas de Deus se tornaram palpáveis, e ao compartilhá-las, sentia que estava semeando fé e esperança em cada coração. Com o passar dos dias, nossas histórias se espalharam pela comunidade, e logo éramos conhecidos não apenas como marinheiros, mas como mensageiros de uma nova perspectiva. Fui convidado a falar em reuniões e celebrações, e, em cada palavra proferida, buscava transmitir a essência do que vivemos. A união entre os povos e as lições sobre respeito à natureza e ao próximo eram temas que tocavam a todos, e eu sabia que estávamos fazendo a diferença. Além das histórias, trouxemos algumas riquezas materiais da ilha, mas o que realmente importava era a sabedoria e as amizades que trazíamos conosco. Compreendi que a verdadeira riqueza não é medida pelo ouro ou pelos bens, mas pelas conexões que formamos e pelas lições que aprendemos. Essa nova compreensão se espalhou pela comunidade, inspirando outros a se aventurarem e a buscarem suas próprias jornadas de descoberta. E assim, com corações renovados e espíritos elevados, seguimos em frente. Cada um de nós, em sua própria jornada, carregava a lembrança da lua brilhante e a promessa de que, mesmo nas horas mais sombrias, sempre haveria luz e proteção. A vida é uma grande viagem, e agora, mais do que nunca, estávamos prontos para continuar explorando, aprendendo e crescendo juntos. E assim, enquanto a neblina envolvia a embarcação, eu me lembrei de como, muitas vezes, nossas vidas se assemelham a essa viagem no mar. Em meio à escuridão, às incertezas e até mesmo ao medo, é a luz da fé que nos guia. Você já se sentiu perdido em meio a tempestades? Já parou para pensar como a luz da lua, mesmo em noites nubladas, pode trazer esperança? Imagine-se a bordo dessa nau medieval, ouvindo o sussurro das ondas, sentindo o frio da brisa noturna. Cada gota de água que respinga é como um desafio que enfrentamos. Mas assim como os marinheiros que confiam em seus conhecimentos e no farol à distância, nós também temos um guia, as lições da Bíblia. Elas são como estrelas que iluminam nosso caminho, mesmo quando tudo parece sombrio. Então, eu te pergunto, qual é a sua luz em momentos de escuridão? Que histórias você pode compartilhar que inspiraram sua jornada? Lembre-se, cada relato é uma oportunidade de transformar não apenas a sua vida, mas também a vida de quem está ao seu redor. E, quem sabe, a sua história pode ser a luz que alguém tanto precisa.